Boa noite a todos, queridos amigos da casa de Dr. Augusto Silva, que nessa noite especial, os benfeitores que assistem e acompanham o trabalho da nossa casa possam nos amparar, nos sustentar e estar conosco nesta noite em que aqui nos reunimos mais uma vez para refletirmos sobre os ensinos de Jesus, os ensinos da doutrina espírita e fazer com que esses ensinamentos possam nos auxiliar, nos aprimorar, nos aperfeiçoar em nossa trajetória evolutiva. Que Jesus, o nosso amigo querido, esteja conosco. E falando de Jesus, nós vamos encontrar no seu Evangelho, nos textos narrados pelos evangelistas, encontrar no Novo Testamento muitas frases do Cristo, muitas expressões, muitas palavras que Jesus utilizou para nos ensinar, nos esclarecer, nos mostrar a direção da vida, fazer com que a nossa trajetória, encarnados, a nossa vida aqui na Terra, fosse vida feliz. Porque o homem, ele foi criado para ser feliz. O espírito, ele tem alguns determinismos da sua criação, e um desses determinismos divinos é felicidade. Porém, para que nós possamos alcançar a felicidade, nós precisamos esclarecer alguns pontos. Nós precisamos ter conhecimento da nossa vida, de quem nós somos. E uma palavra citada por Jesus, em especial, nós vamos encontrar essa palavra muito relevante no Evangelho de João, em que Jesus fala de verdade. Fala da verdade. E uma frase dita pelo Cristo, e muito conhecida de todos nós, é exatamente: conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Mas como que nós podemos compreender a verdade? Essa verdade dita por Jesus, nós vamos destacar ela aqui em primeiro lugar com letra maiúscula. É uma verdade que traz para o ser espiritual anseios de felicidade, porque a verdade liberta. E o ser livre, ele é feliz. Mas é claro, nós não vamos aqui audaciar falar de uma verdade absoluta. Não é possível nós conhecermos a verdade no seu sentido absoluto, porque os próprios espíritos dizem, na codificação, eles dizem assim: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. É preciso que cada coisa aconteça no seu tempo. E a verdade é uma dessas coisas que precisa acontecer no tempo. Porque a verdade é como uma luz. E ela não pode chegar aos olhos dos homens de uma vez só, porque ofusca. E se ofusca, não cumpre o seu papel, que é o papel de iluminar, não ofuscar. Então ela precisa chegar no tempo certo, na medida certa, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Então, a verdade absoluta, nós não podemos conhecê-la por hora, porque ela transborda o nosso limite. Mas a verdade já traga por Jesus,
a verdade do esclarecimento da doutrina espírita. Isso sim, essa verdade já é uma percepção existencial do nosso estágio evolutivo. O que Jesus trouxe é verdade que nós podemos assimilar. O que a doutrina espírita nos traz são verdades que ajudam, já verdades que auxiliam a nossa conduta. Essas verdades nos esclarecem. E é essa verdade que nós precisamos conhecer para nos libertar. E alcançando essa liberdade, nós vamos encontrar felicidade. Porque se a felicidade é um determinismo para o ser espiritual, existem outras verdades que também se assimilam a essa felicidade. Por exemplo, uma das bases da doutrina espírita, um dos pontos que estruturam a doutrina espírita e é lei, se chama progresso. Progresso é também base, é realidade, é verdade. Evolução. Todos os espíritos estão numa trajetória evolutiva. Isso é verdade. E evolução e felicidade são dois pontos que se associam. Porque se eu estou determinado a evoluir, se há um progresso dentro da lei divina que diz para mim que eu vou atingir um determinado ponto de perfeição relativa, é óbvio que essa perfeição vai trazer felicidade. Evolução e felicidade se associam. São dois pontos que associam. À medida que eu progrido, a minha felicidade se associa à evolução, formando um conjunto. Então, um outro ponto que nós precisamos considerar é que o universo é um corpo divino, é uma instituição de amor divino. Então, tudo que rege o universo, todas as leis que regem o universo, são leis de amor, são leis de equilíbrio, leis de harmonia. Isso também é uma verdade. E essa verdade dessa constituição de amor divino faz com que eu perceba a vida de uma forma diferente. Por quê? Se existe uma verdade sólida, se existe uma verdade concreta, se existe uma verdade real de que o amor divino rege o universo, rege esta instituição, tudo o que está estruturado dentro desta base, dentro dessa lei, dentro desse amor, dá segurança, dá firmeza, dá estabilidade. Então, isso eu preciso compreender. Tudo que vem de uma lei regida por uma inteligência suprema, e essa inteligência suprema é amor infinito, tudo que emana dessas leis é firme, é seguro. Então, a verdade é algo, então, que é estável. E tudo que emana dessa verdade, o que estrutura essa verdade, também é estável. Quando Jesus diz assim, eu dou-vos a paz de Deus, não a paz do mundo, porque o mundo não pode dar paz. Porque a paz do mundo, ela não é estável. Ela é impermanente, ela é mutável. Então, essa paz não pode dar segurança. A paz de Deus é segura. Essa é firme. Por isso que Jesus não traz a paz do mundo. Traz a paz de Deus. Esse fato é verdade. A paz de Deus
ela sim, ela é estruturada. Nela eu me afirmo e me mantenho firme. Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Isso é verdade, isso liberta. Então, quando eu sigo Jesus, eu sigo um caminho seguro, eu sigo um caminho firme, um caminho estável, de quem tem autoridade moral para afirmar: eu sou o caminho, eu sou verdade. Porque vem do próprio Deus. É o representante legal de Deus para a humanidade, o Cristo. Então, quando Jesus diz que ele é verdade, o que ele está dizendo para nós? Que nós podemos nos escudar dele, porque a verdade nos protege da ilusão. Só a verdade pode nos proteger da ilusão. Porque a ilusão é aquilo que é equivocado. Então, se eu estou vivendo a ilusão, eu estou num caminho de equívoco que não é verdadeiro. Quando eu estou no caminho de verdade, o equívoco não acontece. A ilusão não encontra brecha para fazer morada. Então, por que nós estamos falando disso? Porque a reflexão do Emmanuel no texto que nós vamos destrinchar um pouco mais é justamente uma pequena frase de Paulo que diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Só a verdade faceia, enfrenta a verdade. Então, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E o Espírito Emmanuel, ele traz no texto que ele desdobra em cima dessa frase de Paulo, é justamente uma questão que muitas vezes nos intriga e nos enche de dúvida. Porque essa evolução é um determinismo divino. E associada a este determinismo divino está a felicidade? Por que então, em um mundo com tantos avanços, com tanta tecnologia, nós não estamos felizes? Por quê? Por que tanta angústia, tanto sofrimento, tantas incertezas, tanto medo em um mundo que já atingiu um estágio de evolução material muito avançado e nós não estamos felizes? Emmanuel faz a seguinte indagação: como encontrar no mundo máquinas que possam frenar? Como encontrar no nosso mundo máquinas que possam frenar entre todos os povos os impulsos de guerra? Existe uma máquina que freia os nossos impulsos de guerra? Onde encontrar em supermercado exaustores das nossas paixões? Essas paixões que devastam a nossa alma, que nos inclinam à loucura e muitas vezes ao suicídio. Onde nós vamos encontrar engrenagens no mundo que mantenham a nossa serenidade e o nosso equilíbrio? As máquinas do mundo, as tecnologias que hoje estão ao nosso alcance, elas estão minando as nossas lágrimas? Elas estão nos suprimindo dos sofrimentos? Elas estão tirando o nosso medo e as nossas incertezas? Não. E por que não? Será que, às vezes, nós pensamos assim, antes a vida era mais fácil, antes a gente não tinha tantas preocupações, parece que nós estamos andando meio que na contramão. O mundo avança, as tecnologias surgem, a ciência se aperfeiçoa cada vez mais, mas o homem
ainda continua angustiado, triste, solitário, incerto. A culpa é do avanço da tecnologia? Ou há um descompasso entre tecnologia e vida espiritual, serenidade e equilíbrio? Na questão 780 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos superiores se o progresso, o progresso moral acompanha sempre o intelectual. Porque dentro da codificação espírita, nós vamos encontrar os espíritos dizendo para nós que há dois tipos de progresso. Um progresso intelectual e um progresso moral. Dois tipos de progresso, intelectual e moral. E Kardec pergunta, o progresso moral acompanha o intelectual? E a resposta dos espíritos é a seguinte, o progresso intelectual ele acontece primeiro. E o progresso moral decorre deste. Por quê? Os espíritos esclarecem o seguinte, primeiro eu preciso conhecer. Primeiro eu preciso aprender a discernir. E o discernimento me faz distinguir o que é bom e o que é ruim. Então, primeiro eu preciso conhecer. E dizem os espíritos, o progresso completo constitui objetivo. Porém, o progresso moral nem sempre acompanha o intelectual. Então, eu aprendo, mas eu não aplico o meu conhecimento nas questões da vida. Então, o progresso meio que fica unilateral. E o progresso, ele não é unilateral. O progresso completo é o objetivo. E Kardec afirma, não há felicidade sem progresso moral. Então, por isso, por muitas vezes, nós acreditamos que as coisas do mundo irá nos trazer felicidade. Só as coisas do mundo não traz felicidade. Então, nós não vamos encontrar exaustores para as nossas imperfeições. Não há nada que vai da matéria que vai espiritualizar o ser. A materialidade do mundo não espiritualiza a alma. É instrumento para nos ajudar a aperfeiçoar a vida. E quando eu não compreendo isso, eu estou infeliz. Daí as angústias, as inseguranças, as incertezas. Porque a impermanência do mundo não pode trazer felicidade para a alma. Por isso, Emmanuel afirma nesse texto, dizendo para nós o seguinte: não te apaixones pelo progresso sem amor. Não te deixe fascinar pelo progresso do mundo, pelo progresso intelectual, se você não tiver amor. De que adianta você ter um palácio, residir num palácio, se ele não tem luz? Não adianta. De que adianta você estar num deserto, repleto de pepitas de ouro, se não tem água, se não tem fonte, se não tem aquilo que dá estabilidade, que dá segurança? Não adianta. Por isso que o progresso, muitas vezes percebido por nós, está desassociado do moral,
porque nós não conhecemos esses ensinos dos espíritos. Eles dizem para nós, não é progresso unilateral. Por isso, o progresso moral está descompassado não por culpa da matéria. A matéria é neutra. A matéria, ela é instrumento que nós utilizamos. Então, não é o progresso, a evolução do mundo que está nos deixando infelizes. É a nossa falta de ação no conhecimento que nós temos. Porque o movimento do mundo é um movimento de evolução. É da lei evoluir. Mas é igualmente da lei o livre-arbítrio. As nossas escolhas estão diretamente associadas ao progresso que fazemos. Então, eu aprendo, consigo discernir o bem do mal e faço as minhas escolhas. E as minhas escolhas equivocadas é que está nos conduzindo a tantas tristezas, a tantas incertezas, a tantas dúvidas, a tanta insegurança. Então, quando eu compreendo que Jesus vem nos ensinar, quando eu compreendo o que a doutrina espírita traz e aplico isso na minha vida, eu encontro o caminho da felicidade. Eu encontro o caminho da paz, mesmo diante de um mundo tão atribulado, porque a paz de Deus é a paz que o mundo não nos pode dar. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Aquele que é caminho, verdade e vida, viveu na paz integral do Criador, mesmo tendo que passar por tantos caminhos, enfrentar tantas dores, mas estava na paz de Deus, porque ele progrediu com amor. E o progresso com amor, ele é um progresso seguro. Ele é um progresso que faz iluminar o nosso caminho. Então, ciência e boa vontade, conhecimento e disposição. Isso sim, transforma-se em virtude. Porque só o conhecimento em si, sem aplicação, é como se você tivesse um terreno fértil, mas não tem semente. E se não tem semente, não tem fruto. Então, eu preciso do conhecimento para fertilizar a terra e plantar a semente da moral. Aí sim, essa terra fértil será produtiva. Diz o Emmanuel, atendamos à evolução para aperfeiçoar a vida. É extremamente necessário. Utilizemos os recursos do mundo para aperfeiçoar a vida. Mas, se não tiver amor, esse progresso é um progresso que vai simplesmente nos fascinar, mas não vai suavizar as nossas dores. Angústias que tanto sofremos diante de tantas dores do mundo, mas não é porque o progresso é ruim. Evolução é determinismo divino, progresso é determinismo, mas ele precisa ser completo. Ele precisa ser um progresso intelectual, ele precisa ser progresso moral. Dois progressos que se associam, se conjugam e nos ajudam a encontrar o caminho da felicidade. E o Emmanuel cita no texto 3 virtudes que nós precisamos cultivar para nos auxiliar a progredir com amor. Porque muitas vezes a palavra amor, ela fica muito abrangente. Às vezes nós não conseguimos entender o que é amor. Na verdade, o amor são virtudes que nós cultivamos.
E essas virtudes cultivadas, essas virtudes associadas, vão constituindo a integridade da palavra amor. Porque nós vamos encontrar isso muitas vezes em muitos textos do Evangelho, quando nós lemos, por exemplo, que o amor é paciente. O amor é paciência. Paciência nos remete à tolerância. E a tolerância nos remete à benevolência. E essas virtudes se desdobram. E nós vamos associando para entender o que é amor. E o Emmanuel nos ajuda mais com 3 grandes virtudes: fé, paciência, humildade. Fé, paciência, humildade. Virtudes que nós precisamos cultivar. Ele usa essa palavra, cultivar. E cultivo é plantar, é regar, é cuidar, é podar, para que essas virtudes frutifiquem em nós. E associada ao Emmanuel, essas 3 virtudes, Joana de Ângeles também, a grande mentora espiritual de Divaldo Franco, uma seguidora de Jesus, uma seguidora fiel do Cristo e dos ensinos do Cristo, ela diz para nós em um dos seus textos. Ela diz assim: se pretendes os horizontes infinitos, se pretende avançar, é necessário sair desse vale estreito em que te encontras e galgar a montanha desafiadora. É desafio. Galgar a montanha, galgar os cumes da evolução é uma montanha desafiadora. Mas as dificuldades deste caminho serão compensadas pela paisagem deslumbrante das alturas que te esperam. Não te permitas afrouxar na fé ou acreditar que estás completamente expostos ao mal. Não afrouxe na fé. E a tua defesa diante das dificuldades da vida será sempre a tua atitude nobre, o teu esforço no bem, que não deve jamais diminuir. Jamais diminuir. Alegra-te sempre na sua tarefa de pioneiro, de vanguardeiro do progresso. Fique feliz e paga o preço da luta mediante os investimentos da humildade, da paciência e da fé. Isso é investimento que irá aprimorar o teu ser. Invista na paciência, na humildade e na fé. E fique feliz, porque você é um pioneiro do progresso. E para completar, Joana de Ângeles, nós vamos trazer aqui uma frase de Chico Xavier, esse grande trabalhador de Jesus, esse grande trabalhador da espiritualidade amiga, que através das suas psicografias, das suas orientações pela psicofonia e das várias mediunidades que ele nos mostrou ser portador, ele diz o seguinte, ele traz aqui, né, nós vamos trazer mais uma grande virtude que nós podemos cultivar dia a dia para que nós possamos progredir com amor. Chico dizia, para os dias difíceis, fé. Para os dias bons, gratidão. Para os dias de saudade,
tempo. E para todos os dias, coragem. Para os tempos difíceis, para os dias difíceis, fé. Para os dias bons, gratidão. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Porque nós somos filhos de Deus. E Deus não abandona nenhum de seus filhos. Que Jesus esteja conosco, que nós possamos sempre sintonizar com os amigos espirituais, lembrando que não estamos sozinhos. Boa noite a todos.